Nessa terça-feira, em uma reunião do Colégio de Líderes, a oposição se queixou, junto ao presidente da Câmara, Hugo Mota, sobre a campanha que o PT encabeçou do nós contra eles, o rico contra pobres. A oposição acusa o governo federal de gastar dinheiro público com fake news. Vamos começar acompanhando o que disse o deputado federal Luciano Zucco, que é líder da oposição na casa. Vamos ouvir. A imprensa fez o seu papel de noticiar essa multidão de gasto público em torno do ataque à democracia, principalmente do ataque a esta casa. Inclusive na pessoa do presidente Hugo Mota. Então, foi debatido muito isso também. Fica aqui o nosso desagravo. Queremos resposta. Amanhã convocamos os ministros, inclusive com requerimento de minha autoria, e falamos com o ministro mais importante desse governo, que é o Sidônio, para ele se explicar os gastos ou possíveis gastos públicos contra o ataque que foi feito à Câmara Federal. A oposição, diante desses ataques, passou a defender a regulação das redes? Não é questão de regulação das redes. Existe a injúria, a calúnia, a difamação, que se responda. A questão específica é o uso do gasto público. Pois é, o governo, por sua vez, fala de contradição por parte da oposição. Quem falou sobre isso foi o líder do governo na Câmara, José Guimarães. No final do debate da reunião, apareceu essa pauta aí da questão das redes e tal. Primeiro é o seguinte, quem fez escola nesse país e que montou a maior rede de ilegalidade que atingiu a democracia e todos nós foi a direita, liderada pelo ex-presidente. Portanto, nós dissemos para eles têm pouca autoridade para agora se sentirem vítima desse tipo de coisa. Segundo, o governo não patrocinou, não encaminhou nenhum gasto oficial sobre essas fake news, porque quem introduziu as fake news no Brasil foram eles, não fomos nós fomos vítimas disso. E deixamos claro que tanto eu como a ministra Gleice e os outros parlamentares, vários se manifestaram também, de que nós somos contrários a qualquer estratégia de responsabilizar o Congresso. A nossa guerra não é contra o Congresso, a nossa guerra é buscar o equilíbrio. Por isso que o governo recorreu ao Supremo. Pois é, Francine, essa reclamação da oposição não é meio contraditória, não, hein? Lembrando que o STF tratou sobre o tema recentemente, né? Pois é, a gente já está falando de regulação das redes sociais há um bom tempo, né, André? Se a gente for pensar aquele PL das fake news que foi arquivado aí, isso começou ali logo depois das eleições de 2018, principalmente que um cenário mundial também a gente viu o quanto as fake news começaram a interferir em vários processos eleitorais, né? Hoje, claro, que ainda tem esse plus da inteligência artificial, mas enfim, é um assunto que está há muito tempo sendo debatido. Na última legislatura, o ex-presidente da casa, Arthur Lira, chegou a falar que iria tratar do tema, abriu uma comissão especial, mas isso não foi para frente, né? Acabou aí ficando em banho-maria, engavetado e totalmente esquecido. E, vez ou outra, esse tema volta, lembrando que o governo Lula, o presidente sempre, quando ele tem oportunidade, ele fala sobre o que ele considera importante para a regulação das redes sociais e controle das fake news. O próprio Sidônio Palmeira, quando entrou no governo em janeiro deste ano para comandar a Secretaria de Comunicação Social, uma das prioridades dele à frente da pasta seria justamente de combater fake news, principalmente porque nessa guerra de narrativas na internet o governo estava aí sempre colhendo ônus, não conseguindo fazer frente a isso.
Então, é algo antigo, né? O que a gente teve no último mês foi justamente o Supremo Tribunal Federal decidindo sobre a responsabilização, então não é regulamentação das redes sociais, das plataformas, no sentido de que a rede social ela não precisa ser notificada apenas judicialmente para decidir retirar um conteúdo do ar. Isso pode ser feito de forma extraoficial e pode ser feita também de forma ativa, fazendo um controle, mas fato é que a gente não tem nenhuma regulação de redes sociais no Brasil. O Marco Civil da Internet, ele é antigo, ele é obsoleto para os desafios que se tem hoje, principalmente por conta das IAs. E neste momento que a gente se aproxima das eleições de 2026, o PT justamente começou a utilizar esses artifícios para tentar fazer frente à narrativa da oposição. Lembrando que a oposição, desde a eleição de Jair Bolsonaro em 2018, quando não era oposição, aí sim era governo, nada de braçada em relação a isso. O PT vem engatinhando durante todo esse tempo, o governo Lula também, e essa foi, nas últimas semanas, essa campanha do nós contra eles, né, foi, digamos que, a primeira que o governo realmente teve um sucesso ali nas redes sociais em relação a isso. Então, essa preocupação da oposição também, ela se mostra, digamos que, de certa forma, apareceu no momento oportuno para eles, né, porque se tornaram alvo disso nesse instante. De toda forma, as fake news, quem faz fake news precisa ser responsabilizado, obviamente, né? Mas vem no momento em que se foi criado uma campanha em que o mote foi o Hugo nem se importa e o Congresso inimigo do povo. Então pegou nesse tendão de Aquiles. E também no mote em que o Centrão e a oposição ficaram em descrédito em algumas hashtags, em alguma coisa do tipo. Durante essa reunião no Colégio de Líderes ontem, André, Hugo Mota não fez nenhum indicativo de que vai levar esse projeto ou essa discussão para frente. E lembrando que em meio a esse vácuo do Congresso Nacional em decidir, em criar uma regulamentação, estipular regras e principalmente estipular responsabilização para quem é racista, para quem é homofóbico, para quem é preconceituoso, para quem dissemina fake news, vai continuar nesse vácuo. Então, a gente também vai continuar com ações em todas as esferas do judiciário para tentar achar um meio termo em relação a isso, né? Mas é importante a gente lembrar que hoje a gente não tem uma legislação clara sobre isso, muito sobre o argumento também de censura ou algo do tipo, mas porque o Congresso não quer legislar, não quer dar nenhuma resposta em relação a esse tema. Pois é, Francine, a gente teve, né, nas últimas eleições um momento muito complicado, imaginando que ali seria a grande prova sobre fake news. A gente imaginou que seria ali naquelas eleições, mas a gente percebe que a grande prova vai ser agora nas próximas eleições. Das últimas eleições para cá, o tanto que as deepfakes, enfim, que a inteligência artificial evoluiu a ponto de criar peças publicitárias gigantes usando inúmeras imagens, pessoas falando, tudo feito por inteligência artificial. Até pouco tempo atrás, o grande problema eram fake news espalhadas pelo WhatsApp, por outras redes sociais. Agora tem um outro momento que vai ficar mais complicado ainda, e é o que você disse. De uma certa forma, a direita, muita gente da direita, muita gente da esquerda acaba se usando de fake news para fazer propaganda, para fazer difamação contra alguém. Só que agora quem usou esse veneno está sentindo o gostinho e percebeu que ele é bastante amargo, né, Francine? É exatamente isso. Então a gente até ouve quando o Zé Guimarães fala sobre isso, né? Que a direita também está cobrando uma coisa que ela fez uso por muito tempo, né? De fato, a direita, a oposição, né, consegue fazer campanhas bem-sucedidas, fez isso em relação ao Pix, fez isso também antes em relação ao IOF, ao Taxa Haddad, por exemplo, fez isso sobre vários temas e
que sempre repercutiu muito. Para quem eles queriam, né? Sempre alastrou muito. Agora o PT parece ter. Não acho ainda que achou a fórmula, mas encontrou um caminho também de meio a isso. Agora, o grande problema é isso, né? O quanto também de que cada um vai utilizar de notícias que, né, não são verdadeiras, de fake news, enfim, para poder fazer valer a sua visão. Por isso a regulamentação é muito importante. Porque quando a gente fala também que as pessoas falam assim, mas é porque vai censurar ou coisa do tipo, assim... Eu acho que também basta não se cometer crimes, né, de certa forma. Então, o que não dá é pra gente ficar totalmente com uma legislação muito antiga, defasada, e no momento em que as redes sociais e que a IA e que há outros artifícios também vão se aprimorando a cada vez mais. No próximo ano, talvez a gente tenha de eleições de 2026, talvez se tenha outros desafios tecnológicos em relação a isso, mas fato é que não pode ser terra de ninguém. A internet não pode ser terra de ninguém, independente desse discurso da direita, da esquerda e não sei o que, principalmente relacionado à censura. Cara, o que a gente precisa, desculpa até pelo cara, mas o que a gente precisa de fato é de uma regulamentação séria. Um país sério precisa de uma regulamentação séria sobre isso, porque são crimes que são cometidos diariamente na internet. O que a gente precisa é disso, são de leis, de regras bem claras e principalmente com responsabilização para quem cometer crime. Exatamente, porque a gente não está falando só de eleição, né? A gente está falando de tantas outras coisas. Exato. De golpes na internet, de jovens, adolescentes, crianças que têm acesso à internet e que são vítimas também, assim como qualquer um de nós, das fake news, de notícias falsas, de as coisas mais absurdas que podem acontecer e estão acontecendo constantemente pela internet, desafios de jovens. Eu vi uma outra recentemente de deitar numa linha de trem para deixar o trem passar para ver se a pessoa sobrevive. São coisas absurdas, terra de ninguém, como você falou. Isso não é possível mais. E aquilo que a gente sempre fala, repete e reafirma, que a internet, ela lucra quanto mais a informação viralizar ali dentro. As big techs, né? As grandes empresas aí de mídias sociais, elas ganham muito mais ainda quando viraliza. E a notícia falsa, a notícia absurda, valoriza muito mais, é muito mais valorizada financeiramente para eles do que notícias mais normais, mais leves. A realidade é muito menos valorizada financeiramente. Por isso eles querem que seja terra de ninguém e que qualquer um diga o que quer. Ô Francine, ainda sobre esse tema das fake news, né, o judiciário como um todo, principalmente o ministro Alexandre de Moraes, eles continuam sendo o alvo principal da oposição e até mesmo do governo americano, porque o Trump foi novamente às redes sociais, uma que ele mesmo criou para ele quer até a própria rede ele teve, inclusive acionou a Justiça da Flórida, que já tomou uma nova decisão de intimar um ministro aqui brasileiro, Alexandre de Moraes. Curioso é que, ouvindo juristas falarem sobre o tema, eles estão intimando uma pessoa. No entanto, um ministro não age apenas em nome dele, em nome da vontade dele, ele age em nome da instituição, né, do STF. Uma decisão dele não é uma decisão só dele, é de toda a entidade. Eles vão intimar uma pessoa, eles miram em uma pessoa, né, Francine? Eles estão fazendo isso, dando essa força ao Bolsonaro aí, vamos dizer assim, e tentando, na verdade, talvez até censurar o que é feito na justiça no Brasil, um território nacional aqui, né? Então, essa ação específica, a gente até citou, né, quem quiser conferir também, no programa de terça-feira, justamente que a justiça tanto Rumble como a empresa de mídia de Donald Trump entrou, né, com essa ação na justiça da Flórida, pedindo sanções contra Alexandre de Moraes, por Moraes pedir exclusão de perfis, de postagens, sem, segundo eles, justificativas plausíveis para isso, né? Já tinha tido uma tentativa da Justiça da Flórida por outras 2 vezes de notificar, né, intimar o Moraes, não tinham conseguido, e agora tem esse novo em que o Moraes tem 21 dias para responder a essa ação, né? Essa notificação
provocação, André, ela ocorreu justamente depois daquele a primeira publicação do Donald Trump, aquela mais extensa, em que ela criticava o judiciário brasileiro e defendia Jair Bolsonaro. E isso depois daquela outra questão do BRICS, sobre taxação, enfim. E aí agora deram esse prazo, né, de 21 dias para Moraes para responder. Moraes, nenhum outro ministro do Supremo se posicionou até agora, mas quem vai representar, vamos falar assim, quem tomou a frente disso foi a Advocacia Geral da União. Por meio de nota, o ministro responsável pela pasta, o Jorge Messias, ele disse que nesses casos é a AGU quem tem a atribuição institucional de defender autoridades brasileiras no Brasil e no exterior. Mas isso faz parte justamente daquele pacote em que o governo americano e a direita no Congresso americano também querem de aplicar sanções a quem eles consideram que, de certa forma, tenta aí censurar cidadãos americanos ou interferir nas leis americanas. Então, tem essa ofensiva, tem a outra também de que seria cancelar, né, o visto do Moraes para os Estados Unidos. Tem uma outra questão relacionada também com bloqueio de contas. Então, são pelo menos 3 frentes aí que tem como foco Alexandre de Moraes, porque ele é o principal, né? Ele é o relator do inquérito das fake news, da milícia digital, enfim. E ele é o cara também responsável por todo esse embate, né? Que se teve ali com o X no ano passado, com o Elon Musk. Então, digamos que se a gente pudesse personificar essa crise em uma pessoa, essa pessoa seria, obviamente, o Alexandre de Moraes. Pois é. E essa história de censura e perseguição, né, tem sido usada, inclusive, pela oposição de forma geral. O deputado federal Nicolas Ferreira usou essas denúncias durante um discurso na tribuna. Isso foi ontem. O deputado pode ter os direitos políticos cassados, né? O pedido é do Ministério Público Eleitoral de Minas Gerais, que denunciou o deputado e aliados por difamação e propaganda eleitoral irregular nas eleições municipais. Olha o que o Nicolas falou lá. É muita coincidência, né, que só parlamentar de direita é perseguido aqui nesse país. Aconteceu com o Deltan, está acontecendo com o Carlos Jordi, com o Marcon, com o Cabo Gilberto, com o André Fernandes, ou seja, é uma coincidência inacreditável. Agora, com quem paga o dinheiro da rachadinha, aí não acontece nada, meus amigos, né? Quem tem encontro com instituição ligada ao PCC, não acontece nada, Adriana. Ou seja, é pura coincidência, a mesma coincidência que acontece com o Bolsonaro. Você pode me perguntar, por que ele está inelegível? É porque ele tentou dar um golpe? É porque ele é um genocida? Não. Ele está inelegível porque ele fez uma reunião com embaixadores. Ora, se ele tivesse feito uma reunião com o Comando Vermelho, estava tudo bem, né? Segundo a esquerda. Pois é, Moraes, por sua vez, parece que não vai recuar. Ontem ele prorrogou o inquérito contra Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos já faz tempo, deputado federal licenciado, que está nos Estados Unidos ali sobrevivendo às custas do dinheiro que o pai dele mandou, Jair Bolsonaro, dinheiro que, por sua vez, chegou às contas de Jair Bolsonaro por intermédio de uma campanha que ele fez pedindo doações de Pix. Naturalmente que está fora do país, deixou aqui ele como deputado de São Paulo, todos os eleitores, nos deputados mais votados do Brasil, né, Francine? Está fora do país e ali sobrevivendo às custas do dinheiro que o Pix, dinheiro do Pix que o pai dele recebeu, e continua lá e tem mais coisa apertando ele ali pro lado da justiça brasileira. O Eduardo, digamos que ele é o principal nome da direita brasileira para esse diálogo, né, com o governo americano, com a família do Trump, com congressistas, né, americanos. Ele é esse cara que ele faz questão, né, de participar nessa questão do Moraes também. Ele tem falado muito sobre isso, ele tem atuado para articular justamente essas sanções. Só que é aquilo, né? Mexeu lá e mexeu cá. Então, quase que numa resposta instantânea, né? O Alexandre de Moraes prorrogou
por mais 2 meses esse inquérito que investiga a atuação dele nos Estados Unidos e que investiga justamente nesse ponto de uma articulação aí para sanções contra o ministro do STF, né? Lembrando que essa investigação ela foi aberta lá em maio, atendendo um pedido do Paulo Gonet, que é o procurador-geral da República. E aí, o que o Gonet lista como crimes, André, seria de coação no curso do processo, obstrução de investigação de infração penal que envolve organização criminosa e também abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Basicamente é de que ele deixou o mandato aqui para ir para os Estados Unidos e para atuar justamente nessas sanções contra Moraes. Então, esse é o escopo desse inquérito, né, dessa investigação. Pois é, e a gente está perguntando na nossa enquete aqui se o nosso público acredita que existe uma perseguição a representantes da direita aqui no Brasil. Tá? 50% dizem que sim e 50% estão dizendo que não. Está dividido aqui. Metade do público acha que está havendo uma perseguição e a outra metade acha que não. É curioso, né, Francine, porque, de um modo geral, essa é a opinião, a divisão no país, metade, mais ou menos, fica por aí, né? Exatamente. A gente, por mais que a gente... a gente acompanha, principalmente nesses últimos anos, uma força do Centrão, mas muito mais ligada ali ao Congresso e tudo. Fato é que as eleições de 2026 também vão ser marcadas por essa polarização, né, entre direita e esquerda, até porque elas se alimentam disso, né, para fazer um contraponto, para apresentar suas propostas, suas ideias. Então, essa deve ser a tônica aí.